11 de novembro de 2013, uma estrada rural comum no outono, no interior da Pensilvânia. O solo úmido, o acostamento em uma depressão, não muito longe de alguns terrenos com casas particulares. A manhã estava tranquila, até que 2 moradores locais notaram uma silhueta no acostamento. A figura estava deitada imóvel, de bruços. Nem o menor movimento. O homem estava morto, suas roupas estavam encharcadas de sangue. Perto dele estavam espalhados alguns objetos. O celular chamou atenção especial. Ele estava ligado e a tela só começava a escurecer, dando a impressão de que havia sido usado literalmente um instante antes. A polícia chegou rapidamente. A primeira coisa que chamava a atenção eram os sinais de luta. O corpo apresentava múltiplos ferimentos. Pela natureza e localização dos golpes, ficou claro que o agressor agiu com fúria especial. A quantidade de lesões excluía qualquer possibilidade de acaso. O crime foi cometido em silêncio, longe de olhares curiosos, com a clara intenção de levar o que começou até o fim. Não havia carros por perto, nenhum sinal óbvio de pneus na beira da estrada, apenas pegadas levando até a via. A região era pouco movimentada, não havia testemunhas ocasionais. O tempo estava cinzento, úmido, o ar pesado. Os policiais começaram examinando o telefone. O aparelho estava funcionando e não tinha proteção por senha. No registro de chamadas, havia 2 recebidas e uma efetuada. Todas foram feitas na noite anterior. A última ligação foi para um número desconhecido, não salvo nos contatos. Os investigadores não tinham nem o nome da vítima, nem ideia de quem poderia ter marcado um encontro com ela. A identidade da vítima só foi estabelecida 1 hora depois. Mas, por enquanto, seu nome não era mencionado na imprensa. A investigação começava do zero. Apenas uma coisa era óbvia. Não se tratava de um crime impulsivo. Naquele momento, ninguém ainda sabia o que estava por trás disso. Mas as evidências indicavam que o assassinato havia sido planejado e que a vítima não foi escolhida por acaso. A cidade de North Pole, no Alasca, foi fundada na década de 1940 como parte de uma ideia de marketing relacionada ao tema natalino. As casas aqui são estilizadas como em um conto de fadas. Fachadas de madeira coloridas e postes de rua em forma de bengalas de caramelo destacam o visual festivo. Mas por trás dessa aparência externa esconde-se uma realidade dura. Invernos longos e frios, com temperaturas que caem abaixo de 50 graus negativos e um frio quase constante. A cidade tem pouco mais de 2.000 pessoas. Por trás da fachada acolhedora, há isolamento, frio intenso e uma sensação de estar separado do resto do mundo. Foi neste lugar que, em 1994, nasceu Miranda Barbour. Os pais já não moravam juntos. A mãe, Elizabeth, criou ela e a irmã mais velha, Ashley, sozinha. O pai quase não participava da vida das filhas. Desde cedo, Miranda foi diagnosticada com displasia congênita do quadril. O diagnóstico significava que a articulação havia se formado de maneira incorreta. Isso levava à dor e à limitação dos movimentos. A criança tinha dificuldade para andar, brincar e se mover como as outras da sua idade. Durante 2 anos, usou um aparelho corretivo especial. Após o tratamento, a família se mudou para outro bairro, mais perto dos parentes. Lá morava a irmã de Elizabeth, com seu marido Richard. Foi justamente a casa deles que se tornou o lugar onde Miranda e Ashley costumavam ir depois da escola. Elas tinham cerca de 5 ou 6 anos. Ninguém suspeitava que nesse ambiente começaria o pesadelo pessoal delas. Richard se comportava de maneira tranquila na presença dos adultos, mas, quando ficava sozinho com as meninas, tornava-se outra pessoa. Durante vários anos, ele cometeu sistematicamente coisas horríveis contra elas. Ele as intimidou tanto que elas ficaram em silêncio. Ameaçava, manipulava, fazia com que escondessem o que acontecia até mesmo da mãe. O silêncio durou até que Ashley teve coragem de contar. Quando Elizabeth soube, levou imediatamente as filhas à polícia. A denúncia foi aceita. Richard foi preso. Durante a busca em sua casa, encontraram um caderno onde ele registrava suas ações. Lá havia descrições, listas, instruções. Dava a impressão de que ele não apenas registrava o que acontecia, mas fazia isso com o objetivo de passar para outra pessoa, como um manual. O tribunal o considerou culpado. Ele foi condenado a 19 anos de prisão. Mais tarde, ele foi libertado antecipadamente, mas nos anos seguintes voltou a infringir a lei e foi devolvido à prisão. No momento dos acontecimentos descritos, ele cumpria uma nova pena. Apesar de sua prisão, as consequências permaneceram.
Todos os membros da família não conseguiram se recuperar rapidamente. Miranda se fechou, tornou-se ansiosa, vulnerável. Elizabeth começou a ter crises, seu vício em álcool e substâncias proibidas se intensificou. Seu rosto cada vez mais expressava indiferença, irritação e instabilidade interior. As tentativas de cuidar das filhas ainda existiam, mas a cada vez se tornavam mais raras e perdiam a eficácia. A estabilidade psicológica na família desapareceu. Ao mesmo tempo, a situação financeira piorava. Não havia ajuda de fora. Todos os três se encontravam em um estado de destruição gradual. Quando Miranda tinha 9 anos, Elizabeth decidiu ir embora. A família deixou North Pole. Foi uma tentativa de recomeçar. No entanto, mudar de endereço se mostrou mais fácil do que se livrar do passado. A filha mais velha, Ashley, se afastava. Ela tentava manter distância, buscava fontes externas de apoio, estudos, trabalhos temporários, convívio com colegas, qualquer motivo para passar menos tempo em casa. Miranda, ao contrário, não procurava uma saída. Ela se fechava, ficava sozinha com mais frequência, tornava-se irritadiça e descontava nos outros. O comportamento ficava cada vez mais instável. Aos 12 anos, começou uma nova fase. Miranda entrou para um grupo de adolescentes mais velhos. Essas pessoas já usavam drogas pesadas. Bebiam, levavam uma vida arriscada. Apesar da idade, Miranda se integrou rapidamente nesse ambiente. No começo, ela apenas observava, mas logo começou a participar. Fumar, beber, tomar comprimidos, tudo era visto como normal. Ela frequentemente saía de casa. A mãe nem sempre percebia sua ausência, e quando percebia, não reagia. O retorno para casa acontecia de repente e sem qualquer explicação. Na escola também começaram os problemas. Miranda ficou agressiva, provocava conflitos, insultava os colegas. A administração suspendeu sua frequência várias vezes. Os estudos pararam, o comportamento piorava. Foi nessa época que ela mencionou pela primeira vez uma pessoa chamada Forrest. Segundo ela, ele era um rapaz adulto de cerca de 20 anos. Ele supostamente era membro de um grupo que Miranda chamava de satânico. Ela contava que participava de rituais e depois de um deles passou a pertencer ao Forrest. Ela compartilhava essas confissões com a mãe. Elizabeth tentou intervir e proibiu qualquer contato dela com essa pessoa. Em resposta, houve uma fuga de casa. A existência de Forrest não foi oficialmente confirmada. Nem a polícia, nem os investigadores encontraram posteriormente provas de sua identidade. Não há dados sobre o grupo, não há registros, não há testemunhas. Tudo o que se sabe são os relatos de Miranda. Alguns próximos afirmaram mais tarde que ela tinha tendência a inventar histórias, especialmente em situações em que sentia falta de atenção. No entanto, para ela, a história com Forrest era real. Ela se comportava como se tivesse passado por uma submissão, como se a ligação com essa pessoa tivesse mudado sua percepção. O comportamento após essa fase tornou-se ainda mais destrutivo. Posteriormente, ela repetiu várias vezes que a partir desse momento perdeu o controle sobre si mesma. Seu interesse aguçado por satanismo, sacrifícios, submissão e controle começou justamente nesse período. Aos 14 anos, Miranda já não conseguia lidar consigo mesma. O comportamento tornou-se imprevisível, as mudanças de humor eram bruscas e os contatos com as pessoas cada vez mais destrutivos. Em determinado momento, ela tentou tirar a própria vida. O método não foi divulgado, mas a ameaça à vida era real. Esse foi o primeiro e único episódio em que seu pai biológico interveio. Ele assinou o consentimento para a internação em uma instituição psiquiátrica. Pessoalmente, não participou do processo. Na clínica, Miranda foi diagnosticada com transtorno depressivo e recebeu prescrição de tratamento medicamentoso. Foi recomendado a ela um curso prolongado de terapia, porém, após pouco tempo, ela recebeu alta. O apoio a longo prazo não foi garantido. A jovem voltou ao ambiente de antes. A mãe continuava lutando contra os vícios. A irmã levava sua própria vida. Não havia nenhum adulto estável por perto. Após receber alta, Miranda não voltou para a escola. Ela estava formalmente matriculada, mas não frequentava as aulas. A educação na prática havia terminado. Ela passava a maior parte do tempo com pessoas mais velhas e frequentemente mudava de círculo social. Seu estilo de vida tornou-se adulto, não pelo nível de responsabilidade, mas pelo conjunto de riscos.
Ela continuava usando substâncias proibidas, envolvia-se em relacionamentos duvidosos e frequentemente passava a noite fora de casa. Relações confiáveis não se formaram. Aos 17 anos, soube-se da gravidez. A própria Miranda ficou surpresa com esse fato. Ela não conseguia dizer com certeza quem era o pai da criança. Havia uma lista de possíveis opções, mas não havia certeza em nenhuma delas. Apesar da situação instável, ela decidiu manter a gravidez. Os motivos permaneceram desconhecidos. Talvez tenha sido um gesto instintivo, uma tentativa de se apegar a algo concreto. A gravidez transcorreu sem complicações graves, embora o acompanhamento médico fosse limitado. O parto ocorreu no prazo. A menina foi chamada de Aria. A partir desse momento, surgiu na vida de Miranda uma pessoa pela qual ela tinha responsabilidade de fato. No entanto, junto com isso, começaram novos problemas. A situação familiar piorava. A mãe estava em estado grave. Ashley já não morava mais em casa. A questão da tutela de Miranda e sua filha foi levantada pelos serviços sociais. Considerando a idade de Miranda e o estado de sua mãe, foi tomada a decisão de que a jovem e sua filha recém-nascida deveriam ser colocadas sob os cuidados de outros parentes. A tutela oficial ficou a cargo de uma família que morava na Carolina do Norte. Essa mudança representou uma saída formal de um ambiente destruído. Mas o que já estava dentro de Miranda não desapareceu. Aria tornou-se um âncora, mas não uma cura. Após a mudança para a Carolina do Norte, Miranda e sua filha foram morar na casa de parentes distantes. Os serviços sociais aprovaram a tutela, considerando esse ambiente mais estável. O nível de controle aumentou, mas Miranda não sentia apoio emocional. Ela era vista como uma responsabilidade, não como uma pessoa. Ela voltou a se fechar. Foi nessa casa que ela conheceu Elliot Barber. Naquela época, ele tinha 20 anos. Ele visitava regularmente essa família, mantendo contato com um de seus membros. Naquela época, Elliot estava em um relacionamento com uma garota chamada Amy, e logo eles esperavam um bebê. Miranda, naquela época, ainda carregava a pequena Aria nos braços. Apesar das circunstâncias externas, uma forte ligação rapidamente surgiu entre ela e Elliot. Elliot tinha uma inclinação por temas incomuns. Ele falava com interesse sobre cultos religiosos, rituais e símbolos. Para ele, isso não era apenas um hobby, mas uma fonte de força interior. Miranda não se afastava, pelo contrário. Seus relatos sobre o passado, sobre a participação em um grupo que ela chamava de satânico. Eles discutiam sobre poder, vítimas, influência. Essas conversas não tinham sarcasmo. Eles sinceramente viam isso como parte de sua visão de mundo interior. No começo, Amy não via Miranda como uma ameaça. Elas até conversavam, passeavam juntas com os bebês. Em algum momento, a diferença entre as duas garotas se tornou óbvia. Amy buscava estabilidade, Miranda não. Ela não escondia a atração pelo risco, por temas fora do comum, sobre os quais a maioria não falava em voz alta. Elite se afastava cada vez mais de Amy. Alguns meses após o nascimento do bebê, Amy deixou sua casa. Ela pegou a criança e foi embora. As razões não foram explicadas. Obviamente, os conflitos entre ela e Elite se agravaram. O relacionamento deles chegou ao fim. Elite ficou ao lado de Miranda. A partir desse momento, o vínculo entre eles se fortaleceu. Agora eles viviam sob o mesmo teto. As conversas sobre rituais ganharam um novo tom. Não era mais uma discussão abstrata, mas um interesse prático. Surgiu uma sensação de exclusividade. Eles se viam como uma união alheia às normas habituais. Os outros pareciam supérfluos. Seus pontos de vista sobre relacionamentos, moral e limites eram semelhantes. Eles não se consideravam especiais, mas na prática viviam como um casal fechado. Todas as decisões importantes eram tomadas juntos, quase sem levar em conta a opinião dos outros. Passavam cada vez mais tempo a sós, se isolando dos demais. Entre eles, conversas sobre criar algo significativo tornaram-se cada vez mais frequentes. Não uma família ou um negócio em comum, mas algo especial, pertencente apenas a eles. Alguns meses após o início do relacionamento, Miranda e Elliot se casaram. O casamento aconteceu sem celebração. Os parentes de ambos os lados não foram convidados. A maioria deles não aprovava a união. O motivo era o estilo de vida do casal, a falta de estabilidade, o uso de substâncias proibidas, interesses estranhos. Mas o casal não precisava de aprovação.
Eles viam isso como um ato de independência, não como um evento social. Após registrarem o casamento, decidiram deixar a Carolina do Norte. Nenhum dos dois trabalhava, não havia perspectivas. Elliot não tinha experiência, Miranda não tinha formação. Sustentar a si mesmos e a criança estava se tornando cada vez mais difícil. Eles procuravam uma maneira de ir para longe da família e da rotina. O destino escolhido foi Port Trevorton, uma pequena localidade na Pensilvânia. Lá morava um conhecido de Elliot, que lhes ofereceu moradia temporária. Era uma região remota e tranquila, com menos de 500 habitantes, sem transporte público nem infraestrutura desenvolvida. Mas para o casal era uma ótima opção. Mínima atenção, mínimo controle. Eles se mudaram junto com a filha de Miranda e, no início, moraram com o conhecido, sem pagar aluguel. O dinheiro acabou rapidamente. Alimentos e itens essenciais eram obtidos graças a trabalhos ocasionais e à ajuda do dono da casa. Elite tentou encontrar trabalho, enviou currículos, foi a entrevistas, mas sem sucesso. Seu estado instável, aparência desleixada e falta de experiência só atrapalhavam. Miranda procurava outra forma de ganhar dinheiro. Ela usou uma plataforma online onde são publicados anúncios de todo tipo, desde venda de móveis até oferta de serviços. Ela publicou um anúncio no qual se apresentou como acompanhante. Especificou que não oferecia serviços íntimos. Enfatizou o acompanhamento, encontros, viagens e presença em eventos. Ela afirmava que já havia feito isso antes e não via como algo vergonhoso. A resposta veio rapidamente. Um homem chamado Troy respondeu ao anúncio. Ele tinha 42 anos, era casado, tinha um emprego estável e ocupava um cargo na área de tecnologia da informação. Em sua mensagem, ele expressou o desejo de se encontrar, embora tenha insinuado um aspecto íntimo. O valor da recompensa sugerida indicava sua alta renda, o que imediatamente chamou a atenção. O interesse não era pelos serviços em si, mas sim pelas suas possibilidades financeiras. Miranda discutiu os detalhes com Elliot. A reação deles foi incomum para esse tipo de situação. Uma ideia surgiu. Ele mesmo ofereceu o dinheiro. O casal começou a pensar em como aproveitar a situação. Assim, essa plataforma online deixou de ser apenas um local para trabalhos extras. Ela se tornou uma ferramenta através da qual começou a se formar um plano, preciso, bem pensado, com um objetivo previamente definido. Troy LaFerrara, 42 anos, casado, empregado formalmente, trabalhava como engenheiro em uma empresa de TI, recebia uma renda estável, morava no subúrbio. Os vizinhos o consideravam um exemplo de homem de família, sem antecedentes criminais, sem reclamações. Mas tudo isso dizia respeito apenas ao lado exterior da vida dele. Troy secretamente procurava encontros com mulheres, usando para isso uma plataforma online. Ele regularmente examinava anúncios, iniciava conversas e combinava encontros, permanecendo nas sombras. Ele conseguia habilmente separar os dois lados de sua vida, o familiar e o oculto. No círculo familiar, ele não despertava a menor suspeita. 11 de novembro. No estacionamento do shopping, Troy chegou ao local do encontro. Miranda já estava esperando. Ele entrou no carro dela e entregou a quantia previamente combinada. Comportava-se com calma, nada parecia suspeito. No interior do carro reinava o silêncio. O trajeto foi escolhido com antecedência, um trecho deserto de uma estrada rural fora da cidade. No porta-malas, Elliot estava escondido, coberto por um cobertor. Ele sabia quando era a hora de agir. Tinha uma única frase em mente, o sinal para começar. Do lado de fora, estendia-se uma estrada rural escura, onde ninguém pararia. Depois de alguns quilômetros, Miranda reduziu a velocidade e parou no acostamento. Virou-se para Troy e disse: "Você viu como as estrelas estão hoje?" Esse foi o sinal. Elliot saiu do porta-malas com um pedaço de fio elétrico nas mãos. Ele o lançou ao redor do pescoço de Troy. A tentativa de estrangulamento foi repentina. Troy começou a resistir. O porte físico forte e o pânico o ajudavam a aguentar. Ele não perdeu a consciência, tentou se soltar, abriu a porta e colocou uma perna para fora. Miranda percebeu a aproximação dos faróis. Ela pegou uma faca, se aproximou e começou a golpear. Um após o outro, no peito, no abdômen, no pescoço. Ao todo, 20 golpes. A força e a precisão dos golpes demonstravam fúria. Troy parou de resistir. Ele morreu ali mesmo. Elliot bateu a porta. Eles se afastaram do local do ataque e levaram o corpo mais adiante, por mais alguns quilômetros.
Pararam em um lugar isolado, tiraram o corpo, pegaram a carteira, o relógio e o dinheiro. O telefone foi deixado, talvez de propósito, talvez por acaso. O corpo foi jogado em uma vala à beira da estrada, sem disfarce, sem tentativa de esconder as evidências. Depois disso, eles foram ao supermercado e compraram tudo o que precisavam para a limpeza: água sanitária, escovas, luvas, panos. Nenhum dos clientes prestou atenção neles. Pagaram em dinheiro da carteira de Troy. Limpavam o carro em outro local afastado. Conseguiram remover parcialmente os vestígios. Limparam os bancos, os tapetes e as portas. Jogaram fora os restos do fio. À noite, eles foram a um restaurante. Era o aniversário de Elliot. Escolheram um lugar caro, pediram pratos quentes e bebidas alcoólicas. Pagaram novamente em dinheiro. O jantar transcorreu tranquilamente. Na manhã seguinte, eles voltaram à rotina habitual, comportando-se como se nada tivesse acontecido. Sem ansiedade, sem tensão, sem sinal de medo. O corpo de Troy LaFera foi encontrado pela manhã perto do acostamento. Não havia sinais de ocultação. Perto estavam as roupas, assim como o telefone celular. Foi justamente ele que se tornou a chave. O aparelho estava ligado, com as últimas chamadas e mensagens na memória. Um número se repetia. A polícia identificou o proprietário. O chip registrado levava a Miranda Barbour. O investigador foi até o endereço de Miranda. Ela foi convidada a ir à delegacia para uma conversa. O motivo apresentado foi uma verificação rotineira devido às ligações da vítima. No primeiro interrogatório, Miranda parecia contida. Ela negou conhecer Troy, afirmou que não o havia encontrado. Mencionou que poderia ter atendido uma ligação de um desconhecido por engano, mas não sabia de mais nada. As perguntas sobre a plataforma online causaram uma breve pausa, mas a resposta já estava preparada. Ela alegou que não usava o site há muito tempo. A conversa durou cerca de 1 hora. Em seguida, o investigador pediu o telefone dela para examinar o conteúdo. Nesse momento, o comportamento dela mudou. Miranda se fechou, disse que não entregaria o aparelho sem um mandado. O tom ficou tenso. Os funcionários registraram a mudança brusca de comportamento e decidiram soltá-la temporariamente. Não havia motivos formais para a detenção. Ao voltar para casa, Miranda parecia abatida. Ela ficou em silêncio por várias horas e depois, inesperadamente, confessou ao amigo com quem moravam. Ela estava envolvida no assassinato. Vieram à tona detalhes, nomes, o motivo. O amigo ficou chocado. Ele não sabia como reagir, mas a convenceu. Miranda deveria ir à polícia. Ele insistiu. Acrescentou que, caso contrário, ele mesmo faria isso. Durante a noite, por volta das 4 da manhã, Miranda voltou à delegacia, pediu para falar com o investigador e declarou que queria contar a verdade. Ao mesmo tempo, esclareceu de imediato. No ocorrido havia um elemento de legítima defesa. Segundo ela se encontrou com Troy por meio de um anúncio. Ele começou a assediá-la e ficou agressivo. Ela supostamente se assustou, pegou uma faca e o golpeou. Nenhuma palavra sobre Tross e Elliot. A polícia registrou seu depoimento, porém as declarações não correspondiam aos fatos. O número de golpes desferidos, os sinais de estrangulamento, a presença de um segundo participante, tudo indicava um quadro diferente do ocorrido. Esse foi seu primeiro erro, mas estava longe de ser o último. Após a confissão de Miranda, a atenção da investigação se voltou para Elliot Barber. Ele estava na casa para onde Miranda voltou depois do interrogatório. Seu comportamento era calmo, ele não demonstrava preocupação. Desde o momento da confissão dela, ele permaneceu em silêncio. Não se justificou, não deu explicações. Mesmo quando soube que ela havia contado à polícia sobre o encontro com Troy, Elliot não demonstrou nenhum interesse. A polícia decidiu interrogá-lo. O motivo era a convivência e a possível ciência dos fatos. Ele compareceu voluntariamente, respondia às perguntas de forma breve, negou envolvimento, afirmou que não sabia sobre o encontro, alegou que não saiu de casa no dia do crime. O comportamento era confiante, equilibrado. Os investigadores não se apressaram em tirar conclusões, eles precisavam de provas adicionais. A pedido do shopping, eles receberam uma gravação da câmera de vigilância no estacionamento. No vídeo, vê-se claramente que pouco antes do encontro com Troy, um homem entra no carro de Miranda e senta-se no banco de trás. A câmera capturou o rosto dele. O ângulo da gravação não deixava dúvidas, era Elliot. Após a apresentação da gravação, sua posição mudou. No segundo interrogatório, ele já não negou a presença. Ele contou os detalhes, confirmou que sabia do plano e participou do ataque. Segundo ele, a ideia foi dos dois.
A frase código foi uma decisão conjunta. O cabo e a faca foram preparados com antecedência. Ele não demonstrou arrependimento. O investigador observou. Seu discurso era distante, ele não hesitava nem fazia pausas. As respostas soavam como uma lista. Nós escolhemos o caminho. Eu me escondi no carro. Quando ela disse a frase, eu joguei o cabo. O psicólogo observou a completa ausência de emoções. Sua entonação não mudava, mesmo quando falava sobre o momento da morte de Troy. Após a confissão, ele foi oficialmente detido. Comparando os depoimentos de Miranda e Elliot, os investigadores concluíram: a versão de legítima defesa não se confirma. Eles agiram de acordo com um plano. O assassinato foi premeditado, planejado e executado em conluio. A investigação seguiu um caminho claro: um assassinato, 2 envolvidos, confissão, provas. Mas tudo mudou depois de um telefonema da prisão. Foi a própria Miranda quem procurou os jornalistas. Ela não pediu clemência, nem implorou por compreensão. Ela fez uma declaração que tirou o caso do âmbito da crônica policial. Em uma entrevista, ela disse: Troy não foi o primeiro. Segundo ela, antes dele houve outros. Ao todo, 22 pessoas. Ela não especificou nomes, locais ou períodos de tempo. Apenas mencionou que parou de contar após a 20ª vítima. A entrevista se espalhou rapidamente. As manchetes diziam uma coisa só: assassina em série. A polícia foi obrigada a reagir. Começaram as investigações. Miranda foi chamada novamente. Foram-lhe feitas perguntas diretas: onde, quando, quem? Ela falou vagamente. Os policiais solicitaram arquivos dos estados onde ela supostamente morou anteriormente. Nada de concreto foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum relato de pessoa desaparecida ligada a ela, nenhuma testemunha. Logo, seus parentes, pai, irmã e conhecidos se pronunciaram. Todos, sem exceção, enfatizavam. Desde criança, Miranda tinha tendência à fantasia, especialmente quando queria chamar atenção para si. Na juventude, ela frequentemente inventava histórias nas quais desempenhava o papel principal. Essa característica só se tornou mais forte com a idade. Segundo seus parentes, suas alegações de 22 vítimas não passam de outra tentativa de manipulação. Eles não confiaram em uma palavra do que ela disse. No entanto, Elliot acreditou. Seu interrogatório foi gravado. Quando a conversa mudou para outros possíveis crimes, ele assentiu afirmativamente e disse que Miranda realmente havia compartilhado essas histórias com ele. Ele observou que nesses momentos, ela se tornava outra pessoa, como se transformasse em uma personalidade diferente. Segundo ele, não era apenas ela, era algo diferente. Elliot até deu um nome para esse lado da personalidade dela, Super Miranda, acreditando que era assim que seu demônio interior se manifestava. Ele estava convencido de que, por trás da aparência comum, escondia-se algo assustador, desumano. E quando esse algo vinha à tona, acontecia algo que o fazia sentir medo. Segundo ele, nem sempre sabia quem estava ao seu lado. Ele vivia com 2 Mirandas. Após a confissão e a conclusão das investigações, o caso rapidamente passou para a fase judicial. O julgamento transcorreu sem emoções, sem lágrimas, sem gritos, sem arrependimento aparente. Tudo parecia formal e contido. O juiz leu a sentença. Miranda ficou em silêncio, assim como Elliot. As câmeras registraram seus rostos, comuns, nada notáveis, sem expressar medo ou arrependimento. O tribunal os condenou à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Alguns meses após o encerramento do caso, chegou uma notícia trágica. A mãe de Miranda, Elizabeth, tirou a própria vida. Ela não deixou uma carta de despedida. Os familiares confirmaram que seu estado psicoemocional estava extremamente instável há muito tempo. A morte da filha como pessoa, a condenação pública e a dissolução definitiva da família, segundo eles, foram o golpe final. O corpo dela foi encontrado em casa. A causa da morte foi overdose. Quanto à filha de Miranda, após a prisão dela, a menina foi temporariamente colocada sob a tutela dos serviços sociais. Em 2016, após a morte da avó, a tutela foi definitivamente assumida pelo Estado. Nada foi informado sobre o destino futuro da menina. Sabe-se apenas que, por questões de segurança, seu sobrenome foi alterado. Onde ela está agora é desconhecido.